Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E nessa aula aqui a gente vai aprender edição de cores com as camadas vibratilidade e matiz saturação. Então bora lá! Mas antes de começarmos a aprender aí sobre essas duas camadas, vamos primeiro entender como a cor é formada, ok? Estou colocando aí na tela para vocês uma imagem. E aí você vai ver que a gente vai ter três barrinhas. Uma é matiz, outra é saturação e a outra é luminosidade. Esses são os três componentes das cores. E na matiz a gente vai escolher qual cor a gente vai querer. Se você reparou aí nessa barrinha colorida, a nossa contagem aí vai ser em graus, ou seja, do 0 ao 360. E se vai do 0 ao 360, isso quer dizer que na verdade ele é um círculo, ou se preferir, um disco de cores. E cada grau desse disco vai ser uma cor diferente. Então eu coloquei aí algumas das cores principais, por exemplo. A gente tem o vermelho 0, o amarelo 50, o verde 130, o ciano 180, o azul 240 e o magenta 300. O que isso quer dizer então? Isso quer dizer, por exemplo, que entre o vermelho 0 e o 50 amarelo, se a gente pegar um valor, por exemplo, de 30 graus, a gente vai estar pegando aí um tom de laranja, belezinha? Então é basicamente assim que a gente vai escolher a nossa cor. Cada cor vai ter seu próprio grau de angulação. Depois que a gente decidir a cor, a gente vai decidir a saturação, ou seja, qual vai ser a intensidade dessa cor. E no Photoshop ela vai funcionar da seguinte forma, do menos 100 ao mais 100. Conforme o valor se distanciar do zero negativamente, menos intensidade de cor a gente vai ter. E conforme o valor se distanciar positivamente do zero, mais intensidade de cor a gente vai ter. Por último, então, vai ter a luminosidade, que também vai trabalhar com os valores menos 100 e mais 100. Conforme esse valor se distanciar negativamente do zero, menos luz a gente vai ter na nossa cor, ou seja, mais escura ela vai se tornar. Conforme ela se distanciar positivamente do zero, mais luz a gente vai ter nessa cor, ou seja, mais clara ela vai se tornar. Belezinha até aqui? Então a gente tem a matiz, onde a gente decide qual cor a gente quer, a gente decide a saturação, qual a intensidade essa cor vai ter, e depois a gente decide a luminosidade, o quão escura ou o quão clara essa cor vai ser. Então, agora que já entendemos a composição da cor, vamos ver nossa primeira camada de edição de cores da nossa aula. E a primeira delas vai ser a matiz saturação, ou seja, o nosso primeiro ícone da segunda linha de camadas de ajustes. E clicando nele, automaticamente já é criada a nossa camada no gerenciador de camadas e os controles já ficam disponíveis no meu painel Propriedades. E se você reparou, aqui a gente vai ter os controles matiz, saturação e luminosidade. Exatamente aqueles componentes que a gente estava conversando alguns minutos atrás. E o primeiro ponto que você tem que entender aqui, tanto sobre o matiz, saturação, quanto a camada de vibratilidade que a gente vai ver logo em seguida, é que nenhum dos dois vão se importar aqui com as áreas de luminosidade da minha imagem, apenas com a cor. Então, não me interessa se essa área está mais clara, se esta área está mais escura. O que eu vou afetar é a cor que eu escolher. Então, se eu escolher os azuis, eu vou afetar os azuis, independente se ele está na área clara, na área escura ou no meio termo, ok? E aqui no nosso matiz saturação, a gente vai escolher as cores vindo exatamente nessa opção escrito principal. Se a gente clicar, a gente tem a opção principal, vermelhos, amarelos, verdes, cianos, azuis e magentas, ok? O principal significa que eu estou afetando todas as cores, ok? Então, se eu vier aqui na minha luminosidade, por exemplo, e arrastar isso para a frente, ou seja, adicionar valores positivos, toda a minha imagem começa a ficar branca. Por quê? Porque eu estou adicionando luz em todas as minhas cores. Enquanto que, se eu colocar números negativos, a minha imagem começa a escurecer até ficar totalmente preta. Repare também que essas barrinhas aqui antes eram iguais, mas agora as duas estão de cores diferentes. Enquanto que a de cima está totalmente colorida,
A de baixo está totalmente preta. Por quê? Porque essa segunda aqui sempre vai ser o resultado das minhas alterações. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os meus vermelhos ficaram pretos, que os meus amarelos ficaram pretos, que os meus verdes ficaram pretos, que os meus magentas ficaram pretos e por aí vai. Ou seja, todas as minhas cores escureceram ao ponto de ficar pretas, ok? Agora, se eu retornar a luminosidade aqui para 0, você vai ver que a cor dela também retorna e ela volta a ficar exatamente igual a de cima. Depois aqui a gente ainda vai ter a saturação, que se você se lembra lá da minha explicação, significa a intensidade das cores. Como a gente ainda está no principal, vai ser a intensidade de todas as cores, ok? Se eu clicar no meu controle e arrastar para a esquerda, eu vou estar retirando a intensidade das minhas cores, até o ponto que, no menos 100, a gente vai ter uma imagem totalmente preta e branca. Enquanto que se eu empurrar para a direita e começar a colocar valores positivos, eu vou intensificando as minhas cores. E se eu colocar no máximo, eu posso ainda ter esse problema aqui na nossa imagem, que são essas manchas de cores, ok? E o que aconteceu aqui? Na nossa iluminação, a gente devia ter algumas influências de cores que estavam bastante sutis. Contudo, como a gente está no principal e a gente intensificou todas as cores, a gente intensificou também as cores que existiam aí nessa iluminação, ok? E conforme foi intensificando, elas foram se tornando mais visíveis, a ponto de ficar totalmente marcada e meio que bugar a nossa imagem. Ah, mas isso quer dizer então que se eu quiser intensificar as minhas cores eu não posso? Não, você pode intensificar sim, mas há um limite para isso, ok? E como é que a gente descobre esse limite? O que a gente pode fazer é jogar ele aqui para o mais 100, ou seja, o máximo mesmo, e depois ir retornando aos poucos até que todas essas manchas desapareçam, ok? Então, eu estou puxando aqui, ok? Então, eu posso ver que num valor aproximado aí de mais 47, talvez até mais 50, a gente não vai ter essas manchinhas de cores aí na nossa imagem. Então, é o quanto que eu posso aumentar ou intensificar todas essas cores, ok? Então, vou retornar aqui para o 0, que é o padrão. E antes de falar da matiz aqui, eu quero mostrar para vocês duas opções, ok? A primeira delas é a colorir. O que essa colorir vai fazer? Basicamente, no momento que eu ativar ela, ela vai transformar a minha imagem em preto e branco e vai adicionar uma cor para ela de modo uniforme. Ou seja, o meu vasinho, a almofada ali no canto, esse móvel aí da frente, tudo isso vai ficar de uma única cor. Então, se eu clicar aqui, ó, ele transformou em preto e branco. A minha matiz aqui padrão é o vermelho, o 0 aqui, e é por isso que está avermelhado. E a minha saturação aqui está baixa, e é por isso que está um leve avermelhado. Então, se aumentar um pouco a minha saturação aqui, você vai ver que o que ele fez foi pintar tudo de vermelho. Conforme eu mudo a minha matiz aqui, ó, a cor ali também vai mudando. Então, se eu quero deixar num tom de azul, basta escolher azul, aumentar um pouquinho a saturação. Se eu quiser, eu posso aumentar ou diminuir a minha luminosidade, ok? Então, só para lembrar, opção colorir. Opção colorir, Photoshop transformou a imagem em preto e branco e adicionou uma cor uniforme ali para todo mundo. Belezinha? Deixa eu desmarcar aqui o colorir, ele voltou aí para o padrão. E agora, a segunda opção que eu vou falar para vocês é essa daqui, ó, que é essa mãozinha com duas setas opostas aí em cada lateral. Se eu clicar nela, ele vai me dar aí esse conta-gotas. E conforme eu clico com esse conta-gotas, ele vai me dar a cor referente a essa área. Você pode ver que eu cliquei aqui nesse tijolinho e ele me deu o tom de vermelhos. Isso quer dizer o quê? Que nesse ponto aqui onde eu cliquei, tinha alguma influência de vermelho, ok? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dizer que é amarelo. Se eu clicar aqui, ele vai me dizer que é o tom dominante aqui, é o tom de ciano, ok? E como é que eu sei se é ciano ou não? Apesar de que, para mim, parece um pouco do verde. Porque para ele aqui, o ciano, ele está considerando do 195 ao 255 e do 135 ao 165, ok? Então, tudo isso daqui para ele são áreas de ciano. Tranquilinho? Isso quer dizer que na hora que eu mexer nesses três controles aqui, ele vai modificar qualquer cor que tiver dentro dessa barrinha aqui, ok? Então, por exemplo, se eu aumentar a saturação, ele está aumentando dessa área aqui, que é a área de ciano. Se eu escurecer aqui, vai ser a mesma coisa, clarear também. E se eu mexer aqui na matiz, o
que vai acontecer? No momento em que eu empurrar essa matisse para alguma outra cor, ele vai começar a atingir o meu móvel. Por que isso? Porque a matisse, diferente lá do que a gente viu na camada cor seletiva, ele não vai adicionar aí influência de cor na cor que eu já tinha, ok? O que ele vai fazer é justamente trocar essa cor. Enquanto que na cor seletiva, se eu tiver um amarelo e adicionar mais vermelho, a minha cor se torna laranja, aqui no meu matisse saturação, se eu tenho um tom amarelo e eu mudo para o vermelho, a minha cor não vai ficar laranja, a minha cor vai se tornar vermelha, ok? Então o que ele faz de fato é trocar a cor e não adicionar ou remover influência de cor. Belezinha até aqui? E uma outra coisa sobre essa ferramenta aqui da mãozinha é que se a gente clicar na cor e segurar, ela vai te dar essa mãozinha aí também. Se eu jogar para frente, eu vou estar adicionando saturação a essa cor, enquanto que se eu jogar para trás, eu vou estar removendo saturação dessa cor, ok? Então, vamos transformar aí nosso móvelzinho aqui. Vamos deixar ele novinho com uma nova cor. Então, o que a gente faz? Seleciona ele aqui, cianos. Vamos escolher a nova cor que ele vai ter. Por exemplo, um vermelho. Posso mexer aqui na nossa saturação e talvez deixar esse vermelho um pouquinho mais escuro. Pronto! E se você reparou, foi super fácil fazer isso. Ou seja, quando você tiver aí uma cena em que o cliente talvez pediu para você trocar a cor de um piso, a cor de um móvel específico ou talvez de uma parede, é exatamente assim que você pode trabalhar com a camada matisse saturação. Você seleciona a mãozinha, clica na área que você quer alterar a cor e aí basta você trocar aqui para a cor que você vai querer. Alterar aí a saturação para você escolher a intensidade dessa cor e a luminosidade para escolher se essa cor vai ser mais clara ou mais escura, ok? Eu abri aqui pra gente mais um arquivo para a gente trabalhar com a matisse saturação, ok? Então já vou criar aqui a nossa camada. E por que eu trouxe mais uma imagem para essa aula? Simplesmente porque a camada matisse saturação pode nem sempre funcionar 100% logo de primeira. Um bom exemplo é que se eu clicar nessa mãozinha aqui e vir aqui nessa lâmpada avermelhada, ele vai me dizer que eu vou afetar os vermelhos. Contudo, se eu mexer aqui lá nessa luminária, trocar a cor dela, por exemplo, para esse esverdeado aí, o que aconteceu? Ela não está sendo totalmente afetada. Apenas algumas áreas dela estão sendo modificadas. Isso quer dizer o quê? Que para conseguir pegar toda a área que eu quero, eu vou precisar mexer nessa escalazinha de cor aqui. Ou seja, eu vou precisar dizer para ele o que eu quero considerar como vermelho, ok? Então, o que eu posso fazer? Vou aumentar aqui a saturação também para a gente ver bem as áreas que a gente está manipulando aí, ok? E agora, como é que isso vai funcionar? Nesses dois pininhos centrais aqui, eu estou delimitando a cor principal. Enquanto que nesses dois extremos aqui, eu estou delimitando qual vai ser a transição entre o principal e o final, ok? Então, por exemplo, o que eu estou afetando aqui é o vermelho, mas eu ainda estou fazendo uma transição aqui até tudo que é mais ou menos alaranjado para amarelo. Desse lado aqui, tudo que for vermelho e tiver até certa influência aqui de magenta, eu também vou estar afetando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nesse pininho central da esquerda e arrastar um pouco para aumentar essa área aí de influência. Então, eu estou dizendo para ele que a minha área de vermelho aí que eu quero afetar é um pouco maior. Eu estou diminuindo aqui a transição entre o final aí da minha edição, da minha área de efeito e a minha área principal aqui. Então, vou arrastar mais um pouquinho e você pode ver que agora as minhas cores estão começando a andar um pouco mais aqui para o final, ok? Então, a gente vai andando mais um pouquinho e aí a gente consegue aumentar aí a área que a gente vai afetar. Contudo, repare que aqui a gente também teve uma leve influência aí. Então, a gente vai retornar um pouquinho aqui do extremo. Então, bora retornar um pouquinho. E pronto, ok? E agora sim a gente pode definir aí qual vai ser a cor final que a gente quer aqui. Lógico que eu coloquei tudo aqui no extremo para que a gente pudesse ver com mais clareza e pudesse definir aqui quais seriam as cores que a gente ia querer afetar aqui. Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver se desse lado aqui está fazendo alguma diferença. Parece que não. Vou jogar um pouquinho para cá. Prontinho. Agora eu vou reduzir um pouco aí a nossa saturação. Talvez vou escurecer aí um pouquinho e trocar aí por uma cor que eu acho interessante. Deixar ela meio amarelada. Vou aumentar aqui um pouco a nossa saturação
e a luminosidade também, ok? Então antes a nossa imagem estava assim e agora ela ficou assim, ó. Lembrando que nessa parte aqui de baixo você só irá mexer se for necessário. Se você utilizou aqui o nosso seletor e conseguiu logo de primeira, ótimo, não tem problema. Mas se por acaso você tiver esse probleminha de que você colocou ou pegou área demais ou faltou área, tudo que você precisa fazer é justamente mexer nessa reguinha aqui. Lembrando que o que estiver entre os pininhos centrais aqui vai ser a parte que vai ser afetada, com maior ênfase, enquanto que o que tiver entre esses pininhos e os limites laterais aí vai ser uma área de transição. Belezinha? Por último aqui, então, a gente vai ver, deixa eu só excluir aqui. Por último aqui, então, a gente vai ver a nossa camada vibratilidade, que é essa última aqui, ó, da nossa primeira linha. Clicando nela, a gente já recebe aí a nossa camada no gerenciador de camadas. E aí a gente vai ter apenas dois controles, o vibratilidade e a saturação novamente. Repare que a gente não tem mais nenhuma outra escolha aqui, a gente não escolhe cor, a gente não escolhe nada. Aqui a gente vai mexer basicamente na imagem toda, em todas as cores. E o que vai acontecer aqui? No vibratilidade, arrastando para a direita, colocando valores positivos, a gente também vai aumentar a intensidade das nossas cores, porém de modo muito sutil. Então você pode ver que no mais 100, se a gente retirar aqui o efeito, a gente aumentou sim um pouco da intensidade das nossas cores, mas de modo bastante sutil, ok? E o mesmo vai acontecer se a gente jogar aqui para o outro extremo. A gente até vai tirar a saturação das cores, mas não o suficiente para ficar totalmente preto e branco, ok? Vou voltar aqui para o 0. Enquanto que aqui na saturação, se a gente jogar para frente, a gente aumenta a intensidade. Se a gente jogar para trás, a gente reduz a intensidade também. Contudo, repare que jogando a saturação no mínimo, a gente recebeu uma imagem preta e branca de fato. Só que se a gente jogar aqui nossa saturação para o máximo, a gente não tem aí aquele probleminha que a gente tinha lá na saturação do matiz saturação, que era uma saturação exagerada e que por causa disso também a gente tinha aquelas manchas de cores, ok? Aqui a gente consegue aumentar até o máximo, a gente de fato aumentou bastante a intensidade das cores, mas a gente não teve esse problema. Ou seja, na vibratilidade aqui a gente tem um efeito um pouco mais sutil e na saturação da camada vibratilidade, a gente também consegue um efeito muito mais forte, só que sem aquele problema das manchas de cores, ok? Então na nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e nas próximas aulas a gente vai falar sobre os modos de mesclagem do Photoshop, ok? E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!